E aí pessoal, mais um Profisca para vocês e hoje vamos falar sobre força-peso. A força-peso pode ser entendida como resultado da atração gravitacional de um corpo sobre outro. No caso, um corpo qualquer é atraído por um corpo que exerce uma força gravitacional, como, no nosso caso, podemos citar a Terra. Um corpo qualquer é atraído para a Terra por uma força que vai ser uma grandeza vetorial, que vai apontar, no caso, para quem está atraindo, que vai ser a Terra. A força-peso é uma força que vai variar em função do local onde você está. Por exemplo, dependendo do local em que eu esteja na Terra, a força-peso que eu calcular será diferente para o mesmo corpo. Outro ponto: a força-peso não é uma exclusividade da Terra. No exemplo aqui, a gente colocou a Terra porque é algo que a gente convive, né? Afinal, é o planeta em que a gente habita. Mas você pode calcular a força-peso em outro corpo celeste, por exemplo, como a Lua, como se você estivesse em Marte ou algo do tipo, mesmo que a gente não esteja. Só mesmo uma suposição. Bem, então vamos lá. Para entender, a força-peso ela é calculada da seguinte forma: a força-peso representada pela letra P maiúscula é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, representada pela letra G, como você pode ver aqui embaixo, explicando cada uma das grandezas e a sua unidade de medida. No caso, peso em newtons, massa em gramas e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, e segundo o Sistema Internacional. Bem, a massa é a quantidade de matéria de um corpo, ou seja, ela vai ser a medida de inércia desse corpo. Se você assistiu a aula sobre as leis de Newton, você vai saber que a inércia de um corpo é diretamente proporcional à massa desse corpo. Ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia. No caso, como já foi dito, a unidade de medida é em gramas e esse valor vai ser um valor constante, ou seja, a massa de um corpo ele não vai alterar em função do local onde ele está. Se ele estiver aqui na Terra, ele vai ser massa x, se ele estiver na Lua, vai ser massa x, se ele estiver no espaço, vai ser massa x. Diferente disso, temos a aceleração da gravidade, que vai variar em função do local. Vai ser uma grandeza vetorial, porque ela tem direção, sentido e módulo, e ela vai variar em função do local. Como eu disse, aqui na Terra, um mesmo corpo de uma massa x em locais diferentes pode apresentar uma força-peso diferente. Por quê? A aceleração da gravidade vai ser diferente. Para calcular, multiplica um pelo outro e temos o resultado. Simples assim. Contrária à força-peso, existe a força normal. A fórmula da força normal é a mesma da força-peso, porque a normal vai ser a força de reação ao peso. A normal terá a mesma direção e a mesma intensidade que o peso, mas terá o sentido oposto. Ou seja, enquanto o peso nos atrai para a Terra, a normal vai ser a força que atuará na superfície de contato de forma contrária ao peso. Então, na maioria das circunstâncias, elas se anulam, excedendo situações como planos inclinados, em que é necessário a decomposição de vetores, mas esse é um assunto para um outro momento. Então, vamos recapitular tudo. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vai variar de local para local, enquanto que a massa será sempre constante. Enquanto que a normal será a força de reação do peso, que na maior parte dos casos corresponde ao mesmo valor que o peso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.